Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, 15 de dezembro. Já estamos no meio do mês, né? Lembrando a você que hoje, terça-feira, é dia da nossa comunidade paroquial de celebração na Capela Santa Rosa de Lima, no setor rodoviário, a Capela São Lucas, no setor Sol Nascente, na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, setor Campinas. Então, aí nessas capelas, celebração às 19 horas, você escolhe um desses lugares para participar. Às 18 horas, aqui no Salão Social, a Santa Missa, você também é convidado a vir participar conosco. E o terço dos homens, atenção, os homens da nossa comunidade também deve ter uma vida e buscar uma vida de oração. Às 19 horas, o terço dos homens aqui na Igreja Matriz, e você é convidado a participar com a nossa comunidade paroquial. Então participe, lembrando que dia 24 de dezembro, na outra semana, às 19 horas, nós temos a missa de véspera de Natal. E dia 25, dia de Natal, às 8h30 da manhã, missa lá no Santa Rosa de Lima, né? Seguido de um café aí promovido e organizado pela Serrate e também do Daniel, esse momento lá no Santa Rosa de Lima. Vamos participar e às 19 horas, a missa de Natal no dia 25 aqui na Igreja Matriz. Participe conosco. Hoje, nesta terça-feira, é dia do jardineiro, dia do Esperanto e fundação da Academia Brasileira de Letras, na data de hoje, em 1896. Vamos, portanto, escutar o Evangelho que nos torna mais fraternos e mais irmãos. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, os versículos do 28 ao 32, que diz: Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e a ancião do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, diante de um conflito com as autoridades judaicas, Jesus propõe a parábola dos 2 filhos. Esta passagem se encontra no Evangelho de Mateus. A parábola é uma estratégia muito sábia da parte de Jesus, pois conduz para que os interlocutores deem uma resposta que parece óbvia. Porém, eles não se dão conta que, ao responder, acabam caindo na cilada armada para mostrar o caráter ou a dignidade de cada uma dessas pessoas. Os sumos sacerdotes eram um grupo reduzido e aparecem 83 vezes nos evangelhos, nunca exercendo atividade que lhes é responsável, sempre em atividade de poder. Serão os primeiros responsáveis pela condenação à morte de Jesus, como Mateus capítulo 26, versículo 57 nos mostra. Pertenciam ao partido dos saduceus, eram proprietários da maioria das terras, açougues, hospedagem, comércios e outros, e beneficiavam-se economicamente da função religiosa que exerciam. Ocupavam um terço do sinédrio, que era presidido pelo sumo sacerdote. Não confundir com os sacerdotes, que eram levitas, cerca de 8.000 na época de Jesus. Eles aparecem somente 11 vezes nos evangelhos, e em geral exercendo atividades próprias do seu sacerdócio, e nem sempre em conflito com Jesus. Eles aparecem em Mateus 8,4, Marcos 1,44, Lucas 1, do 5 ao 25 e Lucas 5, 14 e 14, 17. Os anciãos. O grupo dos anciãos representam os leigos na religião de Israel. Não são os mais velhos da comunidade
e sim aqueles que têm mais experiência e se destacam entre o povo. Este grupo formava 1/3 do grande sinédrio. Os 2 filhos na parábola representam um grupo bem distinto entre suas relações com Deus. Enquanto o primeiro representa os pecadores que fazem penitência, o segundo representa aqueles que se julgam justos. Há um jogo interessante de palavras na parábola. Aqueles que disseram sim com a palavra, dizem não com a prática. Ao contrário dos outros que disseram não, mas agiram de forma positiva. A carta de São Tiago diz o seguinte, lá em Tiago 5,12. Seja vosso sim, sim, e vosso não, não. Portanto, no nosso contexto, o primeiro filho não cumpriu o que diz. Ao contrário, o segundo foi mais além. Disse não e, no entanto, cumpriu o pedido do pai. Também aparece, Jesus vai citar os publicanos e as prostitutas. Publicanos eram os cobradores de impostos e eram mal vistos entre a população. Em Lucas também foram para serem batizados por João, lá em Lucas 3,12. Não se menciona em nenhum lugar que as prostitutas tinham ido ao batismo de João. Há dúvidas, inclusive, se João batizava mulheres. No entanto, por reconhecerem seu pecado e demonstrarem boa intenção de arrependimento, são consideradas melhores do que aqueles que foram ao batismo e não mudaram de vida. Como também hoje, aqueles que entre nós recebemos o batismo e, no entanto, não o vivemos. Jesus vai dizer que os publicanos e as prostitutas vos precedem. O verbo está no presente e não no futuro, como traduz algumas Bíblias. O texto quer dar uma conotação de uma realidade que já está acontecendo. Mateus informa que os saduceus também foram se batizar por João, lá em 3,7. Mas sua atitude não mudou. Crer e não crer é o que nos ensina esta parábola de hoje, na palavra de Jesus. Jesus atinge em cheio a hipocrisia dos chefes dos sacerdotes e anciãos. Eles foram ao batismo de João e não creram nele. Ou se creram, foram falsamente, pois não colocaram em prática o seu ensinamento. Se não levaram a sério a mensagem de João, que foi o precursor, como poderão então crer no Messias do qual João deu testemunho? Ao contrário, os publicanos que foram ao batismo acolheram Jesus. E as prostitutas que talvez nem tenham ido a João fizeram penitência, reconheceram seus pecados e acolheram a mensagem do Evangelho. O questionamento que Jesus fez aos chefes dos sacerdotes e anciãos vale também para nós hoje, para a igreja toda. Não basta professar fé somente com a boca. Não basta frequentar as celebrações e dizer sim, se a nossa prática também não é coerente com o nosso dizer. Se a nossa fé for somente de palavras, corremos o risco de ver os que os publicanos escutaram, que eles e as prostitutas entram no reino dos céus primeiro do que aqueles que se julgam salvos. Corremos o risco de nos ver, portanto, perder o reino dos céus. Ao contrário, quando a nossa fé se manifesta também em boas obras, estamos demonstrando que cremos não somente com palavras, mas com toda a nossa vida. Estamos nos aproximando do Natal, e Natal é tempo de preparação, de conversão e mudança de vida, para acolhermos Jesus que vem nascer no meio de nós. Que você acolha este nascimento do Senhor, se fazendo você alguém que renasce a cada dia, mudando seus propósitos, renovando a sua vida, mudando os seus ideais, para que cada vez mais eles estejam em comunhão, em sintonia com o ideal e o projeto que Deus quer e espera de cada um de nós. Que vivendo desta forma, nós sejamos capazes de cada vez mais termos coerente a nossa palavra com a nossa vida, com o nosso agir. A nossa fé com o nosso jeito de viver. A nossa fé que é demonstrada não apenas com palavras, mas com tudo aquilo que no dia a dia da nossa existência nós fazemos. Desta forma, certamente, estaremos construindo para nós e os nossos irmãos o reino dos céus já aqui e agora na nossa vida. E você, meu irmão, minha irmã, eu peço que juntos rezemos pelas pessoas que estão doentes da nossa comunidade Covid, outras doenças, para que se recupere o quanto antes, para o seu amador, esposa da Dona Geralda, que muito já ajudou a nossa comunidade, está em Palmas,
ainda na UTI, que se recupere o quanto antes. Para Eni, o seu filho Jefferson, que também tanto ajuda a nossa comunidade, que se recupere o quanto antes e assim nós possamos novamente, como família cristã, nos alegrar com a felicidade e a comunhão de todos os nossos irmãos. Que sua terça-feira seja abençoada. Você lembre de rezar sempre, especialmente nesse dia, e cuidar da sua saúde e dos seus irmãos. Tenha um dia abençoado, na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.